Olá, eu sou Juliana Rodrigues dos Santos, acadêmica do 4º ano de Engenharia Civil da Universidade Unipar, campus de Francisco Beltrão, e vou falar sobre a caracterização de uma subbacia hidrográfica do Rio Iguaçu, Paraná. A bacia hidrográfica, um componente vital da paisagem, é uma região natural de coleta de água proveniente de chuvas e escoamento que convergem para um único ponto de saída, o exutório. Definir uma bacia hidrográfica implica estabelecer um curso de água como referência, bem como um ponto ou seção ao longo desse curso e informações sobre as características do relevo na região circundante. Tais bacias, em sua maioria, estão inseridas em sistemas maiores, uma hierarquia que se estende das bacias menores até as grandiosas, como a do Rio Paraná, do Rio São Francisco e do Rio Amazonas. Nesse contexto, o termo subbacia hidrográfica se apresenta mais pertinente, uma vez que os critérios de dimensionamento não são claramente definidos. Então, esse estudo tem como propósito realizar a caracterização física de uma subbacia hidrográfica do Rio Iguaçu, no estado do Paraná. A bacia hidrográfica pode ser compreendida como um sistema físico que recebe entradas de água provenientes de eventos de precipitação, resultando em saídas de água por meio do escoamento e evapotranspiração. Essa dinâmica transforma uma entrada concentrada no tempo, caracterizando o funcionamento hidrológico da bacia. Nesse estudo, optou-se pela análise da subbacia do Rio Água Branca, inserida na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. Para apresentar fielmente essa subbacia e possibilitar a coleta precisa dos dados, empregou-se uma representação digital. A delimitação geográfica da bacia do Rio Água Branca ocorre nessa carta topográfica e é identificada pelo Código do Mapa Índice MI 2861-2. Então, após realizar o estudo, foram encontradas as seguintes características da bacia: com uma área de 17,08 km², um perímetro de 24,25 km², o comprimento do rio principal com 10,23 km, a malha fluvial com 16,44 km, o fator de forma com 0,25 km, o fator de conformação com 0,16 km, fator de compacidade com 5,87 km, o índice de circularidade com 0,365 km, a densidade de drenagem com 0,96 km, o índice de sinuosidade com 19,96 km, a densidade dos cursos de água com 0,29 km, a declividade média geral da bacia com 1,85%, a declividade média específica com 0,063%, o coeficiente de manutenção com 1.038,96 km e os gradientes de canais alcançaram 71,36 km. E todos esses cálculos e dimensionamentos foram realizados considerando a escala de 1:50. Então, o propósito desse estudo concentrou-se na caracterização de uma subbacia hidrográfica pertencente ao Rio Iguaçu. A escolha recaiu sobre a subbacia do Rio Água Branca, cujo formato se revelou ramificado, apresentando uma configuração de rede de drenagem de natureza dendrítica. Nessa subbacia, o Rio Água Branca desempenha o papel de rio principal, enquanto 4 afluentes contribuem para o sistema e não foram identificados subafluentes, e o rio principal foi classificado como de segunda ordem. Então, aqui se encontra o perfil longitudinal dessa bacia. E aqui a representação gráfica do mapa da bacia.